Bom, Chico Pinheiro você conhece, né? É um mestre do jornalismo e mandou uma mensagem para os golpistas que estão sendo sancionados. Entre eles aí, Bolsonaro e também o Malafaia. Vamos ver o que rolou por aí agora no plantão do Meteoro. Muito bem, minha gente, vamos lá com mais um corte do Plantão do Meteoro. Pedro Zambarda já está aqui conosco no @Drops de Jogos, para você seguir, se inscrever lá no canal do Pedro. Você pode também me seguir se você quiser nas redes sociais, @lu.junior. Vamos lá, Pedro. Vamos começar o corte, mas antes eu queria pegar um comentário totalmente aleatório. Eu adorei a Luana Paiva que mandou. Chegou o momento, plantão hétero. Ai, Lúcio, vamos começar aqui. O Chico Pinheiro deu uma burdoada no Malafaia e eu achei que foi muito na direção, Lúcio, do dia que o Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada. Eu não sei se vocês lembram, a Ana se emocionou falando de um caso familiar e a gente lembrou das vítimas da Covid-19, né? E eu acho que o Chico foi nessa direção, e aí eu queria lembrar só... Todo mundo conhece o Chico Pinheiro, né, da Globo, mas ele tem feito um programa de entrevistas muito bacana lá no ICL, e eles fizeram um perfil dele, eu só vou ler os primeiros parágrafos rapidinho. Chico Pinheiro é considerado uma das figuras mais respeitadas e carismáticas da televisão brasileira, com uma trajetória de mais de 50 anos na imprensa, grande parte na TV. Ele se destacou pelo estilo único, marcado pelo carisma, credibilidade e compromisso com jornalismo de qualidade. Nascido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 53, Francisco Assis Pinheiro foi com 3 meses de vida para Belo Horizonte, Minas Gerais, onde viveu até os 38 anos. É filho do topógrafo e ex-vereador Antônio Oscar Pinheiro e da professora Esther Gontijo Melo Pinheiro, já falecidos. A simpatia não define um bom jornalista, mas pode ser um ótimo adicional. Ao longo da vida, Chico parece ter encontrado espaço, em meio ao caos do mundo, para sugerir que a vida pode ser boa, apesar dos pesares. Seu bordão, graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue, resume isso muito bem. Com mais de 50 anos de trajetória, Chico Pinheiro trabalhou em jornais impressos, em rádio e televisão, foi repórter, apresentador, chefe de reportagem, âncora de telejornal. Atualmente comanda o Chico Pinheiro Entrevista, atração do ICL Notícias, no qual, além de conversar com os entrevistados, busca promover reflexão coletiva sobre questões de justiça social e política. Eu tô para trazer o Chico aqui no Meteoro Brasil. O Lúcio até viu o áudio que eu mandei lá no grupo. E o Chico é um companheirão. Trabalhou na Record e se revoltou com a direção da Record quando teve aquele chute da Santa. Chorou quando o presidente Lula estava prestes a ser preso no Jornal da Globo, que é muito corajoso, porque a Globo a gente sabe como é a respeito de bajular a Lava Jato. E aí ele falou isso aqui a respeito do Silas Malafaia. Depois eu queria te ouvir, meu queridíssimo Lúcio. Foi um comentário que foi ontem, quando saíram os diálogos. Vamos lá. Aliás, esse corte está no canal do querido Ricardo Melo, que eu quero trazer para cá também, trabalhando na Globo. Vamos lá. Fazendo papel de marmota, como a gente diz lá em Minas. Isso é uma marmota, não é possível. E isso, os caras já tomaram a cadeira deles, já ocuparam, já fizeram uma rebelião dentro da Câmara e vão fazer cada vez mais. O Malafaia está convocando comícios do lado de fora, ele tem um comício amanhã, porque isso é comício, na igreja dele, na seita dele. Depois, no dia 7 de setembro, atenção, no meio do processo do julgamento, o julgamento começa dia 2 e vai até o dia 12, se não me engano, né? No meio disso tem o 7 de setembro, que eles estão convocando comício também, eles estão convocando a arruaça. Então é preciso, não só que o ministro Alexandre tome as providências, o ministro Flávio Dino, o Supremo segure essas rédeas, como é preciso que as instituições funcionem. Câmara e Senado têm que entrar nessa parada para defender as instituições, a democracia e punir, segurar esses caras. Deixar essa matilha solta é um perigo, hein? O Zé Trovão é aquele que botou a perna na frente do Hugo Mota para não deixar ele subir lá para tomar de volta a cadeira. Ele botou na frente do presidente da Câmara. Ele botou a perna e impediu o presidente da Câmara de subir. E não fez nada, não fizeram nada contra ele. Pois é, será que o Mota não vai fazer nada? Será que Paulo Gonet vai ficar em silêncio, o Procurador-Geral da República, que tem sido tão eficaz, vendo uma cena dessa? Isso é uma ameaça explícita, né? Vou tirar a sua vida. Pois é, mas ele se arrependeu, né, gente? Depois de fazer a ameaça, recuou no ataque. A gente tem um vídeo aqui, vamos ver?
Só fazer uma correção. Eu só quero fazer uma correção na minha fala. Quando eu falei do Moraes, eu disse a palavra destruir a sua vida. E isso de maneira nenhuma. A gente não está aqui para destruir vidas. E sim as ações erradas que ele tem tomado. Então, eu quero retirar minha palavra quando eu disse destruir vida e colocar a palavra certa. Nós iremos acabar com a injustiça que Alexandre de Moraes... Eu estou falando, Maria do Rosário, não é você. Use o microfone. A falta de educação com as mulheres, né? Eu fico chocada, né? Impressionante isso. Com a Maria do Rosário, a deputada tentando falar e ele interrompeu. Impressionante. É isso, a gente conhece. De um machismo absurdo. Inaugurar com o Bolsonaro lá atrás, né? Quando começou a falar com ela, a gente se lembra, tinha que ser punido também, né? Mas é covarde, eles são covardes, né? Chega na hora H, aí ele vai lá, retira, como o Bolsonaro também, lá no depoimento dele. Não é tigrinho aí, né? Tchutchuca, essa parte tchutchuca aí, não foi o que eu quis dizer. Essa eles não viralizam, não. Eles põem um macho para incitar a turba à violência. É preciso aumentar a segurança sobre os ministros do Supremo, mas, sobretudo, aumentar a segurança das instituições, que estão em risco mesmo com esse bando, com essa matilha solta aí. E é um método do próprio bolsonarismo, eles agem assim de forma recorrente, eles fazem, depois pedem desculpa, diz que não é isso, e aí eu estou sendo cerceado na minha liberdade de expressão. Não é o caso, tem um crime que tipifica essa conduta, tem uma lei que tipifica o crime. Né? A boca fala do que o coração está cheio. O coração dessa gente está cheio de morte. Essa gente contribuiu para a morte de 700 mil brasileiros. Essa gente trabalhou para a morte do meio ambiente. Essa gente trabalha para a morte todos os dias. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Agora, a gente, com conhecimento disso, tem que brecar. E hoje o Sóstenes, pastor também, da seita, e braço direito do Malafaia, e líder do PL, né, postou, né, Epístola de Paulo aos Gálatas. Tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Quer dizer, esse pessoal tem que colher isso que eles estão plantando. E alguém tem que conter esta matilha. É isso aí. O coração fala do que... A boca fala do que o coração tá cheio. Bonita frase, né? E especialmente vinda de um jornalista que passou pela Constituinte, cobriu a Constituinte, conheceu Tancredo Neves, viveu os anos finais... Os anos finais não, viveu um período da ditadura militar, embora ele estivesse lá em Minas Gerais. É um cara que conhece a vida pública e que é isso. Por que que eles são... Por que o Zé Trovão pede, faz esse tipo de ameaça ao Alexandre de Moraes? Porque eles estão cheios de morte, Lúcio. Eles não têm como justificar. A justiça, bem que o Aras foi lá e arquivou a CPI da Covid, mas eles vão ter um encontro com a história. É uma frase bíblica mesmo, Amanda. Eu tenho certeza disso, mas acho que eu achei bonito o jeito que o Chico encaixou isso. Eles vão ter um encontro com a história. Aquela máxima assim, eles vão pagar uma hora na história. Não, tá vindo a cavalo, cara. Tá vindo com as decisões do Alexandre de Moraes, tá vindo com a eleição do Lula. E tá vindo também com a pressão de todos vocês que estão aqui no nosso chat. O nosso trabalho aqui no YouTube, o nosso trabalho enquanto comunicadores é fundamental, né, Lúcio? Para que eles paguem. Eles paguem. Eles têm cadáveres nas costas. Eu costumo falar, sem dúvida, gente, eu não coaduno com corrupção, eu não coaduno com roubalheira de grana. Mas o Bolsonaro é outro criminoso. Nós estamos falando de um cara que matou sistematicamente as pessoas. Ele tinha uma máquina de moer carne. É isso que o Chico Pinheiro está colocando com essa citação. Sabe, gente? Não dá. A gente tem que lembrar isso o tempo inteiro. Vocês estão sendo condenados. A questão do golpe do 8 de janeiro é uma das questões. A primordial é o que vocês fizeram na pandemia. É imperdoável. E cúmplice é quem está relativizando o que aconteceu ali. São cúmplices. E eu estou falando da mídia hegemônica também. Cuja Folha de São Paulo publicou um artigo do Bolsonaro dissertando sobre democracia. Cúmplice. Vocês são cúmplices de um genocídio.
Pode falar, Lúcio, já tirei o skin. Não, perfeito, cara. Acho que quando você traz você lembra dessas questões, e eu acho que a gente sempre tem que lembrar, Pedro. Porque as pessoas acham que o Bolsonaro não é tudo aquilo, que o Bolsonaro não fez nada demais. O Bolsonaro, ele amplificou o resultado terrível da pandemia em muitas vezes. E quando eu falo Bolsonaro, não é só a pessoa do Bolsonaro, mas o bolsonarismo, o pensamento bolsonarista. Até hoje tem gente falando em tratamento precoce. Até hoje. E sempre que é possível, e quando você dá essa abertura gentilmente, Pedro, eu gosto de lembrar de algumas frases que o Bolsonaro falou durante a pandemia. Vou até colocar na tela porque eu gostei de trazer isso para vocês, para a gente relembrar. 9 de março de 2020, superdimensionado. Aqui não tinha nenhuma morte ainda. Ele chamou, né, o poder do vírus de superdimensionado. 20 de março, chamou de gripezinha, quando tinha 11 mortes. 26 de março, isso 2020, né? Brasileiro pula em esgoto e não acontece nada. Isso com 77 mortes. Dia 20 de abril, a famosa frase, eu não sou coveiro. Porque ele se negou a responder. Já tinha morrido 2.500 pessoas, gente. Dia 28 de abril, com 5 mil mortes. E daí, lamento, quer que eu faça o quê? Dia 19 de maio, com 17 mil, quase 18 mil mortes. Cloroquina e tubaína, a frase dele. Tubaína, para quem não sabe, tá? Eles dizem que isso é fake news, o que eu vou falar aqui, mas não é. Tubaína dizem que é um apelido, não tem nenhum documento formal sobre isso, tá? Mas é um apelido, talvez, de um método de tortura da época da ditadura. Que, por um acaso, foi o refrigerante ficou famoso. 2 de junho, a gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. O líder da nação, com 31 mil mortes, com todo mundo pirando sem saber o que fazer, com uma doença mortal, ele falando isso. 7 de julho, é como uma chuva, vai atingir você. 66 mil mortes. País de maricas, geração hoje em dia é Nutella. 162 mil mortes. Dia 17 de dezembro de 2020, se tomar vacina e virar jacaré, não tenho nada a ver com isso. 184 mil mortes. 5 de janeiro de 2021, o Brasil está quebrado, não consigo fazer nada. Ele dizia, inclusive, que ele queria mexer na tabela do imposto de renda, teve esse vírus potencializado pela mídia. 22 de janeiro de 2021, não está comprovada cientificamente sobre a Coronavac. É o que dizia o Bolsonaro, sim, o super especialista em ciência, o Bolsonaro, né? 11 de fevereiro de 2021, o cara que entra na pilha da vacina é um idiota. 236 mil mortes. 4 de março de 2021, vai comprar vacina só se for na casa da sua mãe. 260 mil mortes. Ainda no dia 4 de março, ele falava, chega de frescura e mimimi, vão ficar chorando até quando? 260 mil mortes. 14 de maio de 2021, se falar cloroquina é crime, falar em maconha é legal. Olha que estupidez. 432 mil mortes. Quase meio milhão de pessoas mortas. 17 de maio, ainda, 436 mil mortes. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. 9 de junho de 2021, nunca vi ninguém morrer por tomar hidroxicloroquina. 479 mil pessoas mortas nessa época. 17 de junho, quem pegou o vírus está imunizado, disse o especialista, né, em imunologia, Jair Bolsonaro, 496 mil mortes. 25 de junho, tapetão por tapetão sou mais eu, durante evento de empresários para criticar a CPI da Covid. Mais de 500 mil de mortes. Enfim, eu não vou ir mais para frente com isso, porque acho que já a gente já viu que o cenário ele foi... A gente viveu esse cenário, né? Sim. Infelizmente. Mas a gente não pode esquecer, Lúcio. Isso é muito importante. Olha só, antes de ir embora, eu gostaria de pedir para o Pedro contar um pouquinho sobre o novo Meteoro Repórter. Olha, o multiverso do Pedro Zambarda na tela para vocês. Vou colocar aqui enquanto o Pedro conta para a gente essa super entrevista. Pedro? Olha, Lúcio, eu entrevistei o Dom Ernesto. Dom Ernesto é um amigo querido. Aliás, falando sobre história, o Dom Ernesto é filho de militantes comunistas que foram mortos, inclusive, na ditadura militar. O nome dele, inclusive, é Dom Ernesto Guevara, em homenagem ao Che Guevara. Ele é apresentador da segunda edição da TVT News, que é a TV dos Trabalhadores, uma TV que é mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos
e pelo Sindicato dos Bancários, que é um feito, está completando 15 anos amanhã, e a gente fez uma entrevista falando com muitas críticas à mídia hegemônica, à necessidade de mídia de esquerda, falamos inclusive a respeito do próprio Meteoro. Tá um papo muito legal e importante e interessante. O Dom é um cara super tranquilo de conversar, e na hora que eu bati o olho, a gente se encontrou no almoço com o Guilherme Boulos, eu falei, cara, eu preciso te entrevistar, sexta, você topa? E a gente fechou e já gravamos aqui, e deu essa coincidência de ser amanhã 15 anos de aniversário da TVT, uma TV dos trabalhadores que foi fundada, inclusive, por Luiz Inácio Lula da Silva. Perfeito, já está disponível para quem é membro. Se você não é membro ainda, não tem problema. Às 14h deste dia 23 de agosto, sábado, estará disponível para todo mundo, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.